Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de número 11, que vai falar sobre as funções inorgânicas, sais e óxidos. Então, na última aula, nós vimos outras duas funções inorgânicas, que foram os ácidos e as bases. Relembrando que os ácidos são substâncias que, quando dissolvidos em água, se ionizam, ou seja, formam íons e que vão produzir como cátion exclusivo o íon H+. E já as bases são substâncias que, quando dissolvidas em água, se dissociam, ou seja, os seus íons já estavam formados e eles vão separar. E vai ter como um íon exclusivo o íon negativo, né? OH-, que é um ânion, ok? Só para relembrarmos. Hoje vou iniciar falando sobre os sais. Bem, os sais, eles constituem uma enorme variedade de compostos inorgânicos. E dos mais comuns, inclusive as pessoas acham que só existe um, né? Que é o mais comum, que é o NaCl, que é o constituinte principal do sal de cozinha. Mas por que você está falando constituinte principal, professora? Porque eles também adicionam, nesse sal de cozinha, nosso sal comum, eles também adicionam um flúor, né? Para evitar cárie na população, mas é em pequena quantidade, tem que ser na quantidade adequada. Por isso que aqui eu estou falando que é o constituinte principal do sal de cozinha. Mas nunca se esqueçam, NaCl, sal de cozinha, tá bom? Mas só que esse sal, né, que é o NaCl, ele é muito comum e também ele é muito utilizado no nosso dia a dia. Porém, o consumo desse sal ele deve ser controlado, porque o consumo excessivo vai levar à retenção de líquidos, ou seja, a pessoa vai ficar inchada, vai ter aumento de pressão arterial, perdão, desenvolvimento de doenças cardiovasculares, problemas renais, entre muitos outros que o excesso de consumo desse sal vai trazer para a saúde das pessoas. O consumo que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde é de 2 gramas por adulto. Então, uma colherzinha de chá rasa de sal aí por dia, tá? Não podemos passar disso. Então, para quem come sal excessivamente, tem que repensar os seus hábitos, porque pode trazer aí malefícios à saúde, tá bom? Bem, pessoal, e na visão da química, o que é classificado como um sal? Existe mais de um sal? Eu já venho falando isso para vocês em aulas anteriores. Existe uma variedade de sais, né? Não só como vocês veem, o sal do Himalaia, o sal de não sei da onde, o sal rosa, né? Que é o mesmo sal do Himalaia, aquele sal de cozinha. Não, não são só esses, né? Mas lembram dos sais de banhos, né? O cloro, a gente vai ver que tem vários outros tipos de sais. Então, na visão da química, o que vai ser classificado como um sal? A química ela vai descrever que os sais eles são resultados da reação de um ácido com uma base, que é o que nós estudamos, as funções inorgânicas que nós estudamos na última aula, tá? E através de uma reação que é chamada de neutralização ou salificação. E vai formar água junto com o sal. Então, isso aqui é muito importante que vocês anotem, tá? Principalmente o nome dessa reação, que é de neutralização. Então, vamos observar aqui como fica, olha. Assim, o HCl, que é o ácido aqui, né? Reagindo com uma base NaOH, vai formar o NaCl, que é o sal, mais água, através dessa reação de neutralização. Como que a gente pode dizer isso em outras palavras? Que os sais, eles são compostos iônicos, mas por que compostos iônicos, professora? Porque tem íons, tá bom, pessoal? Compostos iônicos, íons, formados por íons, tá? Só que percebam bem, ó,
Os sais são compostos iônicos formados por um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-, por meio de uma ação de neutralização. Então, isso aqui é super importante vocês anotarem exatamente desse jeito aí no caderno de vocês, tá? Para que vocês tenham o resumo do que são sais. Então, vão ser os compostos iônicos formados por um cátion diferente de H+, tá? E um ânion diferente de OH-, que a gente pode olhar aqui no final dessa reação. Então, percebam aqui, ó, colocando a solução de HCl e também aqui, né, o NaOH, né, que é a base. Então, o ácido misturando com a base vai haver aí uma reação de neutralização e vai formar aqui água e sal. E formando, no caso, pessoal, aí íons diferentes, né? Um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Então, isso facilita muito na hora da gente identificar. Hoje também eu vou fazer alguns exercícios com vocês para a gente aplicar e esclarecer isso bastante aí para vocês, tá? Então, vocês utilizem o QR Code do livro de vocês da página 27, tá? Que mostra também um pouco de como essa reação de neutralização acontece. É bem interessante o vídeo, tá bom? Então não deixem de utilizar o QR Code, sendo o livro ou ir apontando para esse QR Code aí que está aparecendo na tela, tá bom? Bom, pessoal, então, vamos observar agora as características dos sais, né? Os sais, então, são compostos iônicos, ou seja, eles são formados por aglomerados de íons e não por moléculas, então, por isso que não é um composto molecular. Composto molecular formado por moléculas, compostos iônicos formados por íons, tá? Tem sabor salgado, quase sempre venenosos. Como eu disse para vocês, a gente não pode ficar experimentando as coisas para sentir o sabor e classificar, né? Porque algumas coisas podem parecer inofensivas, mas podem ser letais. Então, o sal, ele tem sabor salgado mesmo, né? Todos os sais. São sólidos e cristalinos. Conduzem corrente elétrica em solução. Isso aqui é uma dúvida frequente de vocês. Por que que esses compostos iônicos eles conduzem corrente elétrica? Prestem atenção no nome, composto iônico, formado por íons. Os íons, quando eles são dissolvidos em água, eles conduzem corrente elétrica, tá bom? Então, por isso, esses íons aí, eles, quando são dissolvidos em água, vão conduzir corrente elétrica. Mas nesse estado sólido aí não vai conduzir, porque esses íons ainda aí ele vai estar no estado sólido, não vai conseguir conduzir, tá bom? E eles sofrem fusão e ebulição em altas temperaturas, né? Ou seja, ele vai, para a gente dissolver isso aí, vai precisar de altas temperaturas, né, para ele ferver, né, e para ele derreter. Pensem dessa forma que facilita vocês, né? A temperatura então vai ter que ser bem alta. Bom, vamos observar aqui alguns sais, né, que estão presentes aí no dia a dia. Lá na página 27 aí do livro didático de vocês tem esse quadro, né, mostrando alguns tipos de sais e a aplicação deles, tá bom? Então, vejam bem, aí nós temos o hipoclorito de sódio, que ele é muito utilizado, né, como desinfetante bactericida, e em poucas quantidades ele é até adicionado à água, né, para lavar os alimentos, fazer limpezas de caixa d'água, né, vocês já devem ter ouvido falar deles. O carbonato de cálcio, perdão, que é a matéria-prima para a produção de cimento, né? Utilizado também na agricultura para reduzir a acidez do solo. O nitrato de sódio, com o nome de salitre do Chile, ele é utilizado na fabricação de fertilizantes e da pólvora negra. Na alimentação, ele vai atuar como conservante de alimentos em salsichas, mortadelas e salames. Então, olha só que interessante, hein? Esses vários sais aí presentes no nosso dia a dia. O cloreto de cálcio, que ele tem uma eficácia no controle de umidade e ele também é utilizado aí como antimofo, tá? Hidrogeno carbonato, né, que é conhecido como bicarbonato de sódio,
Ele é utilizado em medicamentos de combate à azia e nos fermentos para bolos, pães e biscoitos. Então percebam como tem uma variedade de sais aí presentes no nosso dia a dia, né? Então, pessoal, por meio da dissociação, é possível concluir que esses compostos aí, eles devem ser eletricamente neutros, tá? Então, vamos resolver agora o exercício da página 28 do livro didático de vocês para aplicar o conhecimento a respeito de ácidos, bases e sais. Então, assim, a gente vai identificando e vai esclarecendo aí as dúvidas que possam surgir, tá? Então, olha só, aqui nesse quadro, né? Tem várias fórmulas de alguns compostos inorgânicos. Lembrando a vocês que os compostos inorgânicos são tantos aqueles que nós estudamos na última aula, quanto esses que nós estamos estudando nessa aula aqui, tá? Então, nós vamos indicar a função que pertence a cada um desses compostos e representar a reação na presença de água, tá? Então, o que eu tenho que fazer para poder identificar que isso aqui é um ácido, é uma base ou é um sal, né? Porque até o momento nós estudamos essas três funções inorgânicas, tá? Então, o que eu tenho que ver? Pessoal, tem o H aqui, lembram que ele tem os ácidos, eles têm um cátion exclusivo, que é o H+, então formou H+, é um ácido. Então, quando eu faço aqui, ó, esse processo de representar a reação química, né? Lembrando a vocês, os ácidos, eles sofrem ionização, ou seja, são formados os íons, né? O processo de ionização. Então, aqui, ó, formou H+, é um ácido. Agora, olhem aqui embaixo, MgOH2. Lembram do OH? Quem é que tem OH? Quem é que forma OH através do processo de dissociação? São as bases, né? Então, OH-, olha aqui, ó. OH-, que é o ânion, né? O ânion exclusivo das bases. Agora, Ca, né? CO3 é um sal, mas como que eu faço para identificar? Aqui, se vocês repararem, olha, foram formados um cátion e aqui um ânion, diferente de H+ e de OH-, como eu disse lá na definição de sais para vocês. Então, formou, no caso, esses íons diferentes, tá? E aqui, como que eu faço para identificar novamente o que é isso aqui? Eu olho aqui o H+, né? Vai formar o H+, olha só, esse cátion exclusivo. Então, é um ácido. Olha aqui embaixo, tem a presença do OH, né? É uma base. Então, ó, quando eu faço aqui esse processo, quando eu descrevo aqui essa reação e encontro o íon, né, negativo, OH-, eu já sei que se trata de uma base. E aqui também é fácil da gente visualizar. Agora, olha aqui, ó, outro sal, né? Porque tem NaNO, ou seja, formou aqui o cátion Na+, e o ânion NO-, né? Que é o ânion. Então, pessoal, prestem atenção aqui, já vão ter esses dados para a gente visualizar, né? Para diferenciar o que são sais, o que são bases, o que são ácidos, a gente olhando aqui, né? A gente já consegue identificar essas partes, né? Agora, para quem tem dúvida ainda o que é cátion e o que é ânion, o cátion é quando aquele elemento ali ele vai perder elétrons, né? Ou ele vai doar, né? E ele vai se transformar num cátion, ele vai ficar positivo, ele vai ficar com mais carga positiva. Agora, quando se transforma em um ânion? Quando recebe elétrons. Então, ou um elétron ou mais de um elétron, né? Então, vai se tornar um ânion, ele vai ficar mais negativo, tá bom? Então, vamos seguindo, pessoal. Agora, vamos ver os óxidos. Bom, a queima dos combustíveis fósseis, eles produzem aí compostos que poluem cada vez mais a atmosfera. E esses poluentes são responsáveis pela chamada de chuva ácida. Então,
Aqui no livro de vocês também, na página 28, tem um QR Code muito interessante com vídeo que vocês poderão assistir. É bem interessante, vale muito a pena vocês assistirem, tá? Então vocês podem aí ler esse QR Code da tela ou no livro lá na página 28, tá? Que é de onde eu retirei essa imagem aí. Então, como que vai acontecer a chuva ácida, né? Como que ela é provocada? Então, percebam, a água que vai evaporar de outros lugares também, né? E os gases que são liberados na atmosfera, eles vão reagir, né? Essas impurezas, eles vão reagir e vão formar aí o dióxido de enxofre ou também o dióxido de nitrogênio, que é o NO2 aqui, tá? E na atmosfera, parte do dióxido de enxofre ele vai reagir com o oxigênio e vai se transformar lentamente em trióxido de enxofre, que aqui nem está representado, mas é o SO3, tá? O trióxido que ele é formado aí, ele vai reagir com a água da chuva e vai produzir ácido sulfúrico, pessoal. E isso vai deixar essa chuva ácida, por isso que ela recebe esse nome de chuva ácida. E onde essa chuva que cair, ela vai aí alterar, então, as características daqueles lugares, das plantas, né, do solo. Porque, imagine, vai ter a presença de ácido sulfúrico, que é corrosivo, né? Então, a chuva normal, né, ela tem um certo grau de acidez. Mas então, o que que uma chuva, qual vai ser aí o pH para a gente classificar uma chuva como ácida? Então, essa denominação, né, de chuva ácida, ela é utilizada para qualquer chuva que tenha um pH inferior a 5,6. Então a gente consegue visualizar aqui, né, através daquela escala, né, numérica, que é o pH, né? Então, valores inferiores a 5,6 já é classificado como uma chuva ácida por causa desses gases que vão aí reagir, né? E vão formar o ácido sulfúrico que vão tornar essa chuva ácida, tá? Agora, o gás carbônico, que é o CO2, que está presente na atmosfera, ele é um dos principais, né, responsáveis por reter parte da energia emitida pelo Sol. Isso aqui vocês já estudaram em séries anteriores, né, que é o efeito estufa. Como que funciona o efeito estufa? É necessário ter esse efeito estufa? Sim. O efeito estufa ele é necessário para manter a temperatura adequada aqui no nosso planeta. E como que vai funcionar? Os gases como o CO2, por exemplo, eles vão ser responsáveis por reter parte dos raios solares aqui na nossa atmosfera. Só que gases em excesso, seja o CO2 ou o CH4, eles em excesso, eles vão fazer com que muita radiação solar seja retida aqui no nosso planeta. Isso aí que vai causar o aquecimento global. Vai ser esse efeito estufa em excesso devido ao excesso desses gases que estão presentes aí nessa atmosfera, na nossa atmosfera. Tá? Então, mais um QR Code para vocês lerem, ou por aqui, ou pelo livro didático, tá? Está lá presente na página 29. Não deixem de acessar, tá bom? Usando lá o aplicativo da RA Positivo. Bom, pessoal, então, os gases CO2, SO2, SO3, NO2, eles são os principais responsáveis pela chuva ácida, tá bom? E eles pertencem a um grupo de compostos que são denominados como óxidos, que é a outra função inorgânica que nós vamos entender a partir de agora, tá bom? Então, o que que é um óxido, tá? Eu coloquei aqui uma classificação, uma denominação, né, que inclusive tem aí no livro de vocês, eu só complementei uma partezinha, tá? Que é o seguinte, os óxidos, eles são, né, compostos binários, ou seja, são formados por apenas dois elementos químicos. Apenas isso. Então, isso tem que estar bem fixo na cabeça de vocês. Não deixem de anotar no caderno, tá? Então, um óxido é todo composto binário
ou seja, que é formada por apenas dois elementos químicos, em que um deles, obrigatoriamente, pessoal, vai ser o oxigênio, que vai ser, no caso, o elemento mais eletronegativo. Mas, professora, o que é ser mais eletronegativo? Bom, se vocês pegarem a tabela periódica de vocês, como eu disse, sempre tem que estar em mãos aí nas aulas de química, o oxigênio, ele tá lá no grupo 16, né? Aí no segundo período no grupo 16. E o que vai significar ser mais eletronegativo? Ele tem capacidade de atrair mais elétrons, tá? Mas não se preocupem com esse termo de eletronegatividade, porque isso vai ser aprofundado lá no ensino médio, tá? É mais para que vocês tenham isso, saibam disso, que os óxidos, né? Eles vão ser formados por dois elementos químicos, em que o oxigênio ele sempre vai ser o elemento mais eletronegativo, que vai ter essa capacidade aí de atração de mais elétrons. Até porque, né, ele tem 6 elétrons na camada de valência, né? E mais eletronegativo que o oxigênio, nós temos aí na tabela periódica o flúor, tá? Mas, nesse caso aí, o único composto binário formado por oxigênio que não vai ser um óxido vai ser o fluoreto de oxigênio, que vai ser essa junção aí do flúor com o oxigênio, tá? Agora, o mais importante é que vocês saibam disso, dessas coisas que estão descritas aqui, tá? Agora, vamos observar aqui alguns exemplos de óxidos, né? Que nós começamos a ver lá na chuva ácida. Então, SO2, que é o dióxido de enxofre. Esse dióxido de enxofre, ele vai ser um poluente, né, de origem principalmente industrial e é gerado por processos de combustão de combustíveis, como óleo diesel e gasolina, e é um dos óxidos responsáveis pela chuva ácida. NO, né, que são os óxidos de nitrogênio. Ele vai agrupar aí o monóxido de nitrogênio, o dióxido de nitrogênio, né? E ele vai ser principalmente emitido por veículos automotivos e é gerado em reações de combustão, né? O CO2, que é o dióxido de carbono. Esse aí vai ser o produto final de qualquer reação de combustão completa com reagentes à base de carbono, tá? E ele é um dos gases do efeito estufa. E o aumento da sua presença na atmosfera vai contribuir, então, para o aquecimento global, tá? Então, nós podemos, né, nomear os óxidos de acordo com uma dessas formas, né, vai ser através do número de oxigênios. Então, prestem atenção aqui, ó. 1 mono, 2 di, 3 tri, né, 4 tetra e por aí vai. Então, aqui, ó, quando está escrito SO3, né, de acordo com o número de oxigênios, aqui ele vai ser, então, vai receber esse nome aqui, trióxido de enxofre. Aqui também, trióxido de nitrogênio. CO, né? Monóxido de carbono. Então, de acordo com o número aqui de oxigênios, ele vai receber um nome diferente, né? Se tem 3 ali, vai ser trióxido, se tem 2, vai ser dióxido, tá? Então, para complementar aí os estudos de vocês. Então, pessoal, façam os exercícios no livro didático das páginas 32 a 34 e 37 a 40. E também façam os exercícios do livro de atividades da página 8 a 14. Bem, como eu havia falado no início da aula, eu vou resolver alguns exercícios aqui com vocês, tá? Para facilitar o entendimento. Então, vou começar por um exercício que está lá no livro de atividades da página 12, tá? O exercício de número 24. Então, olha, a charge ao lado foi produzida em um momento em que houve denúncias envolvendo a adulteração do leite. De acordo com o contexto da charge, o leite estaria contaminado com uma solução de... Chega, Genor, a pia entupiu de novo. Derrame um pouquinho de leite longa-vida, né? Por causa da denúncia de ter aqui o leite adulterado por soda cáustica, né? Que é um desentupidor de pia. Agora, olhando aqui, NaOH, a qual função inorgânica
a soda cáustica ela pertence? Observando aqui, é uma base. Por quê? Olha a presença do OH aqui, né? Então, se a gente fizer lá a dissociação, né, a gente vai ver que vai ficar Na+, que é o cátion, e OH-, que vai ser o ânion, tá? Leia atentamente o trecho a seguir. Vocês alguma vez pensaram de onde vem a expressão luzes da ribalta? Não tem nada a ver com a fruta verde que, coincidentemente, se chama lima, mas com a substância química óxido de cálcio, também conhecida como cal virgem. Esse composto branco pode ser granuloso ou grumoso, tem uma propriedade fantástica, ele fica incandescente quando aquecido. Então, sobre o composto citado acima, responda: a qual função inorgânica pertence? Aqui já está até escrito, né, pessoal? Óxido de cálcio. Então, pertence à função inorgânica óxido, tá? Escreva a sua fórmula química. Lembrando, pessoal, sempre para poder ser um óxido, sempre tem que ter aqui a presença de qual elemento químico? O oxigênio. Então, aqui o cálcio, Ca, e o O maiúsculo, né, representando aqui o oxigênio, tá? Letra C. Que ligação existe entre os átomos presentes em sua combinação, né? Vai formar o quê? Íons. Se são íons, né? Então, vai ter aqui a ligação iônica. Mas como que eu faço para identificar isso? Se eu pegar a tabela periódica, eu vou ver que o cálcio, né, ele é um metal. E o oxigênio, ele é um ametal. Que tipo de ligação esses elementos químicos fazem? Ligação iônica, né? Que são as ligações entre metais e não metais ou ametais, tá? 26. As diversas combinações que os átomos dos elementos químicos podem realizar por meio de ligações químicas produzem uma variedade de substâncias com características e propriedades distintas. Essa diversidade faz com que existam grupos de compostos classificados em funções inorgânicas. Identifique a que função química corresponde a cada uma das fórmulas apresentadas a seguir. Então, aqui a gente vai aplicar os 4, né, tipos de função inorgânica que nós vimos, né? Os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, tá? Então, mais uma vez, vamos observar aqui na estrutura, a gente já consegue identificar. Então, letra A, eu já vi o H aqui, ó, que vai formar depois o íon H+, é um ácido, tá? Olhem só, vamos continuar aqui na letra B, né, para ficar na ordem. CaCO3, né? Vai ser um sal, porque aqui está formando um cátion diferente de H+, e um íon diferente de OH-. Então, é um sal. Letra C, CO2. Aqui vai ser um composto binário, ou seja, formado por apenas, né, dois elementos químicos diferentes, né, em que um obrigatoriamente vai ser o oxigênio, que é o mais eletronegativo, é um óxido, tá? Então, é bem fácil, tá vendo? De identificar. Letra D. Vi aqui de cara o OH, já sei que é uma base. Letra E. Eu vi aqui a presença do H, eu já sei que é um ácido, né? Aqui de novo, olha, HCl. Mesmo que você não tivesse decorado e tivesse vendo só o H aqui, você já saberia que é um ácido. Agora, olhem aqui, letra G. MgO, olha, um composto binário, ou seja, formado por dois elementos químicos em que um obrigatoriamente é o oxigênio. É um óxido, tá? Letra H. MgOH. Tem o OH, eu já sei que é uma base, né? E olhem aqui embaixo, NaHCO3. Aí vocês vão me falar, professora, como que eu não vou confundir? Eu estou vendo aqui o CO3, como que eu não vou confundir com um óxido? Porque o óxido tem que ter um composto binário, só dois elementos, né? E aqui eu estou vendo um, dois, três, quatro elementos, né? E ainda são diferentes aqui, né? Do caso do começo aqui, do H. O H tá lá no meio, não tá no começo. Então, ele é um sal, tá? Então, não é difícil de identificar, tá bom, pessoal? Número 27. A análise do princípio ativo
das 4 formulações encontradas em um kit de primeiros socorros, possibilitou explorar alguns conceitos químicos. No quadro abaixo são observadas as substâncias analisadas, associadas respectivamente às suas aplicações e características químicas. Então, aqui tem as substâncias: aspirina, sulfato ferroso, água, leite de magnésia. Aí a aplicação deles e a característica química. Então, olha só, libera H3O mais, né, que é um cátion, e meio aquoso. Isso aqui é o que, pessoal? Um ácido. H, olha o íon H aqui, né? O sulfato ferroso provém de uma reação de neutralização. Quem é que vem de reação de neutralização? Os sais, não é mesmo? A água, ó, tem o oxigênio como elemento mais eletronegativo. Falou que tem o oxigênio como elemento mais eletronegativo, nós já sabemos que é um óxido, tá? E aqui, libera OH- em meio aquoso, é uma base, né? Então, aqui tem as principais características mesmo de cada função inorgânica. Então, a alternativa correta é a letra B, tá bom? Número 28. A denominação chuva ácida é utilizada para qualquer chuva que tenha um pH inferior a 4,5. Essa acidez é provocada pela dissolução de alguns gases presentes na atmosfera, oriundos em geral da queima de combustíveis fósseis, petróleo e carvão mineral de veículos industriais. Sobre o fenômeno representado no infográfico, responda às questões. Letra A. Porque a chuva ácida já é naturalmente. Perdão, porque a água da chuva já é naturalmente ácida. Por causa aí, pessoal, a presença aí do gás carbônico naturalmente na atmosfera indica que a água da chuva já é levemente ácida, tá? E esse gás, ao se dissolver em água da atmosfera, forma o ácido carbônico, que é representado aqui, né, por esses elementos químicos aqui, tá? Letra B. O que intensifica a acidez da chuva, que nós vimos lá atrás? A acidez da chuva ela vai ser intensificada pela emissão do dióxido de enxofre e dos óxidos de nitrogênio. NO, né, igual a NO e NO2, tá bom? Bons estudos, um abraço, pessoal, e até a próxima aula!